Capítulo 251. Uma verdadeira potência nunca é contida pelo ambiente. Após confirmar que a força vital do inimigo havia se dissipado completamente, Sun Quan retraiu a palma da mão e assentiu para si mesmo. Ele lidou pessoalmente com a situação para evitar danificar excessivamente a torre mágica, que pretendia reservar para pesquisa e, posteriormente, desmontar para obter materiais para aprimorar a torre mágica da luz estelar. Como não podia continuar danificando a torre mágica, teve que eliminar quem a controlava. Além disso, era raro encontrar um mago de nível 2, e Sun Quan queria testar o poder de sua habilidade aprimoramento de talento. Após romper a liquidação de nível 2 e a formação de cristal de nível 2, a habilidade aprimoramento de talento dobrou de força. O poder dobrado de metal líquido a zona absolutamente proibida não o decepcionou, esmagando facilmente um mago líquido de nível 2. O único arrependimento de Sun Quan foi que o inimigo era muito fraco, e ele nem conseguiu usar a terceira habilidade de talento antes que o inimigo fosse derrotado. Caso contrário, ele teria testado o poder da chuva de estrelas cadentes. Recuperando a compostura, Sun Quan extraiu as 3 almas dos magos e as transformou em cristais de alma, armazenando-os junto com o anel espacial. Então, ele começou a investigar a Torre dos Magos. Embora os 3 magos do Trono Negro já estivessem mortos, o espírito da Torre dos Magos ainda executava fielmente o programa para matar qualquer invasor, invocando continuamente marionetes de dentro. Sun Quan simplesmente destruiu a bola de cristal que continha o espírito da torre, e a Torre dos Magos finalmente silenciou, descendo lentamente até o chão. Depois disso, Sun Quan vasculhou minuciosamente a Torre dos Magos, por dentro e por fora. Talvez por ter sido construída especificamente para batalhas, ela não armazenava muitos recursos, principalmente algumas poções e metais comuns. Havia também pouquíssimos livros. Sun Quan ficou um pouco decepcionado, mas rapidamente se livrou dessa decepção. A própria Torre dos Magos foi um maior ganho. Após pesquisá-la, ele a desmontaria em busca de materiais, adicionando os materiais da cidade da Estrela Cadente Destruidora, o que quase completaria os recursos necessários para aprimorar a Torre Intermediária dos Magos. A Torre dos Magos Negros já estava desprovida de criaturas vivas, e até mesmo o espírito da torre foi destruído, permitindo que fosse armazenado no cubo mágico. Sun Quan guardou diretamente a Torre dos Magos e retornou à Torre dos Magos da Luz Estelar. No centro de controle superior, Lizzie assistiu à projeção holográfica do espírito da Torre 3, mostrando a cena da Legião da Imagem Mágica massacrando as garras de ossos alados. Com a destruição do espírito da Torre dos Magos Negros, essas marionetes perderam o controle, mergulhando no caos como moscas sem cabeça, e foram facilmente massacradas pela Legião da Imagem Mágica. A batalha rapidamente entrou em seu estágio final. Lizzie, que assistira a toda a batalha, ficou profundamente comovida. Embora soubesse há muito tempo que a vanguarda do Trono Negro não era páreo para Sun Quan, vê-lo vencer tão facilmente ainda a deixava secretamente maravilhada. O continente Luz Estelar do Deserto Elemental era um jogo de cartas ruins, mas ele o jogava tão bem que descrevê-lo como um milagre não era exagero. Pouco tempo depois, Sun Quan retornou à Torre dos Magos Luz Estelar. Lizzie reuniu seus pensamentos e perguntou com um sorriso: algum ganho? Sun Quan balançou a cabeça. Além daquela Torre dos Magos, apenas um artefato de mago de primeiro estágio tinha algum valor, o resto era quase insignificante. Lizzie sorriu. Eles são Trono Negro, afinal, eles exploram intensamente magos de nível inferior, então faz sentido que a riqueza dos magos não seja substancial. Após uma breve pausa, a expressão de Lizzie tornou-se ligeiramente séria. O que vem a seguir? Sun Quan ponderou por um instante. Nossas ações foram rápidas e eliminamos a vanguarda na primeira tentativa. Eles provavelmente não tiveram tempo de reportar ao Trono das Trevas, então o Trono das Trevas provavelmente não enviará mais pessoas para cá em breve. Mas se não receberem notícias por um longo tempo, podem enviar mais pessoas para investigar. Só precisamos ficar de olho no olho das estrelas e, assim que detectarmos qualquer invasão, eliminaremos imediatamente a ameaça.
Lizzie assentiu levemente. Com a força atual da Aliança Estelar, o Trono das Trevas não representaria uma grande ameaça, a menos que enviassem uma torre de magos média ou um mago de nível 3. Podemos matar quantos eles mandarem, a chave é como lidar com a fúria do Trono Negro assim que o bloqueio planar for suspenso. Vamos voltar, ainda temos muito a fazer, disse Sun. O assunto com o Trono Negro estava agora concluído. Com essa experiência, a Aliança Estelar adquiriu a experiência necessária para lidar com futuras invasões, e Lizzie poderia assumir o comando dos próximos passos. A menos que encontrassem um inimigo formidável que exigisse a intervenção pessoal de Sun, ele poderia concentrar toda a sua energia no cultivo e no aprimoramento da Torre dos Magos. No submundo, Cidade do Lago Negro. No corredor central do Palácio do Pilar de Pedra, Tana estava parada perto da janela, contemplando as chamas demoníacas roxas queimando nas estalactites acima, seu rosto exibindo uma profunda expressão contemplativa. Já fazia mais de 200 anos desde que Sun chegara a este continente, e ele gradualmente se acostumara à vida ali. Embora se sentisse um pouco como se estivesse na superfície de uma terra da piedade, testemunhar o desenvolvimento florescente do continente Luz Estelar, que se fortalecia ano após ano, era bastante intrigante. A atitude da Aliança Estelar em relação a ele era favorável, exceto pelo espaço dimensional chamado Floresta do Dragão, no qual ele não tinha permissão para entrar. No entanto, nenhuma outra restrição lhe foi imposta. Eles até providenciaram um laboratório particular, uma sala de meditação e uma sala de cultivo de magias para ele na base número 2, permitindo-lhe trocar conhecimento por recursos de cultivo. Por isso, Tana era bastante grato. No entanto, recentemente, ele de repente sentiu que algo estava errado. A Aliança Estelar parecia estar lidando com algo, frequentemente mobilizando exércitos e magos. Apesar dos sinais não serem muito óbvios, Tana, situado no território central da Aliança Estelar, ainda sentia profundamente. Era como se a Aliança Estelar estivesse se preparando para a chegada de alguns inimigos. Nesse momento, ele sentiu de repente uma flutuação de partículas de energia extremamente poderosa e irromper. A julgar pela direção, deveria estar na superfície. Mesmo através da crosta espessa, ele podia sentir a intensidade da explosão de flutuação de partículas de energia. Nível 2. Não, a batalha de um mago de nível 2 não deveria ter essa intensidade. Um mago de nível 3? Ou uma torre de mago? Embora não pudesse avaliar o nível de poder de Sun, Tana achava que o outro lado não deveria ser um mago de nível 3. Quanto a uma torre de mago, Tana nunca tinha visto uma no continente Luz Estelar. Dado o ambiente, era impossível construir uma torre de mago. Portanto, essa flutuação de partículas de energia não deveria ser da Aliança Estelar. Mas se não fosse da Aliança Estelar, o que mais poderia ser? Tana queria investigar o local onde ocorreu a explosão de partículas de energia, mas a cidade obsidiana, ou melhor, todo o mundo subterrâneo, havia emitido uma proibição recentemente. Sem permissão, nenhum mago ou legião podia deixar suas respectivas cidades, onde estavam originalmente estacionados. Tana, embora não fosse membro da Aliança Estelar, também estava sujeito à proibição. Ou, precisamente por não ser membro da Aliança Estelar, ele estava mais sujeito à proibição. No entanto, pouco mais de uma hora depois, a proibição foi suspensa. Logo, alguém veio informar Tana que ele podia agir livremente. Por favor, espere um momento. Assim que o outro grupo estava prestes a sair, Tana o chamou, lembrando-se vagamente, e rapidamente, do nome do outro grupo, que parecia ser outro mago da Aliança Estelar. Senhor Fleming, posso perguntar o que exatamente aconteceu agora? Fleming sorriu levemente. Senhor, Tana sentiu aquela flutuação de partículas de energia agora mesmo. Ao ver Tana sentir, Fleming pensou por um momento e disse: Senhor Tana, não me importo de lhe contar, de qualquer forma, o senhor saberá em breve. Agora mesmo, inimigos invadiram o continente Luz Estelar, mas foram derrotados pelo próprio Lord Sun. Invasão externa.
Tana ficou surpreso, questionando inconscientemente. O bloqueio do continente luz estelar não foi suspenso, como algum ser poderia entrar. Como o termo invasão foi usado, não significava apenas uma entrada acidental como a dele, mas uma violação premeditada da barreira dimensional. Isso mesmo, Fleming deu de ombros. Normalmente, ninguém pode entrar no continente luz estelar, mas o trono obsidiano deixou pontos de ancoragem aqui, e se estiverem dispostos a pagar o preço, podem romper a barreira dimensional agora. O senhor se refere ao trono obsidiano. O rosto de Tana mudou ligeiramente, seu choque aumentando. Claro, ele sabia sobre o trono obsidiano, uma das facções de magos mais notórias do multiverso. Ele nunca imaginou que os invasores seriam o trono obsidiano. No entanto, lembrou-se rapidamente do que Sun An lhe contara sobre o evento 2000 anos antes e, após um momento de reflexão, compreendeu. Parecia que o trono obsidiano estava de olho no continente luz estelar, com o objetivo de ocupá-lo antes que a barreira dimensional fosse removida. Dado o estilo do trono obsidiano, não era surpresa que fizesse isso. Duvidando, Tana não pôde deixar de perguntar. E a flutuação das partículas de energia? Fleming não escondeu nada, dizendo honestamente. O trono obsidiano ativou uma torre mágica. Uma torre mágica. Tana se assustou. Não porque o trono obsidiano ativou uma torre mágica, mas ouvindo as palavras de Fleming, parecia que a Aliança Estelar ainda vence nessa situação. Como eles conseguiram isso? Uma torre mágica não é algo que possa ser resolvido apenas com táticas navais. Mesmo com os numerosos fantoches de nível mágico da Aliança Estelar, deveria ser impossível derrotar a torre mágica do Trono Negro. A menos que a Aliança Estelar também tenha uma torre de magos. Mas, dado o ambiente do continente luz estelar, como uma torre de magos poderia ser construída? Mas Tana pensou, se Sun An conseguiu criar a facção de magos da Aliança Estelar e construir uma torre de magos, isso não seria impossível. Este homem já não fez milagres suficientes? Por um momento, Tana ficou um tanto chocado e inseguro. Hesitante, não pode deixar de perguntar. A Aliança Estelar tem uma torre de magos. Fei Ming sorriu para a pergunta sem responder diretamente, dizendo, em mais de uma década, o bloqueio planar será suspenso, e o Sr. Tan poderá sair daqui. Fique tranquilo, o caso do Trono Negro não o implicará. Tenho assuntos a tratar, então não vou lhe fazer companhia. Adeus. Com isso, Fei Ming se virou e saiu. Embora não tenha respondido diretamente, sua atitude revelou muito. Tana permaneceu atordoado, incapaz de recuperar a compostura por um longo tempo. Finalmente, suspirou. De fato, verdadeiros poderosos nunca são limitados pelo ambiente. Após resolver a questão do Trono Negro, Sun An voltou a refinar o modelo de cristal de talento. Com muitos agentes de construção, todo o processo ocorreu sem problemas. Em pouco mais de um ano, Sun An refinou com sucesso o modelo de cristal de talento chuva de estrelas cadentes, criando outro belo e intrincado cristal central. O próximo passo é preenchê-lo com energia mental. Sentado de pernas cruzadas ao lado da piscina elemental, Sun An concentrou sua mente e começou a preencher o cristal central com energia mental. Um mês se passou. Progresso no preenchimento do modelo de cristal de talento. 0,01%. Um mês para preencher 0,01% da energia mental. Sun An balançou a cabeça internamente. Nesse ritmo, levaria quase um século para preencher o modelo de cristal de talento. Mesmo com a concentração de partículas de energia no continente luz estelar quase restaurada ao seu pico, e a grande reserva elemental fornecendo um bônus, era evidente quanta energia mental era necessária para preencher o terceiro modelo de cristal de talento. Essa eficiência é muito lenta. Preciso encontrar uma maneira de acelerar o processo de preenchimento. Uma expressão pensativa surgiu nos olhos de Sun An. Após o bloqueio planar no continente luz estelar ser suspenso, ele poderia trocar recursos com outras facções de magos e obter itens como pérolas mentais para acelerar a recuperação de energia mental. No entanto, Sun An não tinha grandes esperanças nisso.
Afinal, tais recursos eram escassos e muito procurados, e poucas facções de magos estavam dispostas a vendê-los para forasteiros. Mesmo que ele tivesse sorte e comprasse alguns, seria uma gota no oceano comparado ao que ele precisava. A menos que ele se juntasse a uma facção de magos. Assim como os alunos da Academia Luz Estelar, ele poderia comprar muitos recursos indisponíveis fora com pontos de contribuição. Há outro método: continuar aprimorando a reserva elemental. Geralmente, uma grande reserva elemental já era de primeira linha. Além disso, havia a fornalha elemental. No entanto, esse era um dispositivo de fornecimento de energia usado na cidade celeste, que Sunan atualmente não tinha capacidade de fabricar ou adquirir os recursos necessários. Mas para outros, aprimorar a grande reserva elemental não era um problema. Contanto que continuasse a sintetizar com pequenas reservas elementais, ele poderia continuar aprimorando e aprimorando os efeitos. Dado o crescimento substancial da receita da Aliança Estelar, desviar alguns fundos para aprimorar a reserva elemental não deveria ser um problema. Sunan tinha um plano em mente. Aprimorar a reserva elemental também beneficiaria o poder de fogo de longo alcance da Torre do Mago da Luz Estelar. A batalha contra a Torre do Mago Negro já havia comprovado a eficácia da Torre do Canhão Mágico II e do Canhão de Deslocamento II. Se Sunan quisesse, nem precisaria mobilizar a Legião Demoníaca. Apenas o poder de fogo contínuo seria suficiente para destruir a Torre do Mago Negro. O único problema era o enorme consumo de energia, que, mesmo após as melhorias, permaneceu substancial. 3 disparos sincronizados de 300 torres do Canhão Mágico II, mais um disparo do Canhão de Deslocamento II, esgotariam quase metade da energia da torre. Lidar com uma torre pequena era administrável, mas ao enfrentar uma torre média, a deficiência contínua do poder de fogo se tornaria evidente. Aprimorar a reserva elemental resolveria esse problema. Como a Torre do Mago está prestes a ser atualizada, isso ajudará a resolver o problema da reserva elemental sem problemas. Capítulo 252. Plano de aprimoramento e aprendizado. A Torre do Mago Negro era uma torre de mago pequena e padrão. Tanto a piscina elemental, o campo de energia defensiva da fechadura mística e os anéis flutuantes eram do menor tamanho possível, sem reforços ou modificações. Os sistemas de ataque de longo alcance também eram mínimos, consistindo em apenas 100 torres mágicas e um único canhão de desintegração. Se houvesse algo com valor de pesquisa, seria o espírito da torre e as garras ósseas aladas com listras pretas. O Trono Negro era especialista em pesquisa de almas, especializando-se na criação de várias marionetes e itens mágicos usando almas. Os planos sob seu controle forneciam anualmente um grande número de carne e almas de seres inteligentes para os experimentos e criações de magos, aprendizes, tornando o processo excepcionalmente brutal. Essa perícia em manipulação de almas tornou muitos magos do Trono Negro habilidosos na criação de almas. Como resultado, enquanto magos comuns usavam cristais de alma para criar espíritos da torre, os magos do Trono Negro preferiam usar um número maior de almas de qualidade superior, ignorando o processo de cristalização da alma e criando espíritos da torre diretamente. Esse método produzia espíritos da torre com capacidades computacionais e de análise de dados superiores. Caso contrário, a Torre do Mago Negro não teria apenas um espírito da torre. Embora isso se devesse em parte ao fato de a torre ter sido construída para combate, com necessidades mínimas de experimentação e alojamento, ainda assim destacava a força dos espíritos da torre criados pelo Trono Negro. Após estudar os fragmentos do recipiente do espírito da torre, Sunan obteve alguns insights e planejou aplicá-los ao aprimorar o espírito da torre, aprimorando suas capacidades computacionais e de análise de dados. Quanto às garras de osso aladas com listras pretas, Sunan guardou algumas para pesquisa. Embora não tivesse a intenção de replicá-las, essas marionetes de nível mago ofereciam insights valiosos. Após sua pesquisa, Sunan desmontou toda a Torre do Mago Negro, separando os materiais. Quanto à Cidade da Queda Estelar, ela já havia sido decomposta em vários materiais.
Agora, ele poderia usar todos eles para aprimorar e transformar a Torre do Mago da Luz Estelar. Sunan tinha um plano claro para as melhorias. Primeiro, ele precisava aprimorar o suprimento de energia, especificamente o sistema central de transmissão de energia cristalina e a piscina elemental. O sistema central de transmissão de energia cristalina era o hardware central da Torre do Mago. Para aprimorar a torre para um padrão médio, esse sistema precisava ser o primeiro a ser reforçado e modificado. A reserva elemental já excedia os padrões de uma torre de mago de médio porte, mas Sunan planejava aprimorá-la ainda mais para aumentar a eficiência de seu preenchimento com energia mental. Originalmente, os anéis flutuantes também seriam modificados, mas a Aliança Estelar estava com falta de mitrio, e os anéis flutuantes já haviam sido sintetizados e reforçados uma vez. Sunan decidiu não incluí-los na lista de melhorias desta vez. Em segundo lugar, ele precisava replanejar o espaço. Isso era relativamente simples, expandindo os espaços internos de várias áreas. Por fim, ele precisava aprimorar os sistemas de combate, incluindo o campo de energia defensiva da fechadura mística, os sistemas de ataque de longo alcance e o exército interno. O campo de energia defensiva da fechadura mística, assim como a reserva elemental, já havia sido reforçado a um tamanho grande, excedendo em muitos padrões de uma torre de mago de médio porte. No entanto, Sunan ainda planejava continuar sintetizando e reforçando-o, já que ninguém jamais reclamou de defesa excessiva. Para os sistemas de ataque de longo alcance, a Torre de Magia II e o Canhão de Desintegração Yin forneciam um poder de fogo suficiente por enquanto. Embora não possuísse os canhões de plasma padrão de uma torre de mago de médio porte, o Canhão de Desintegração Yin era tão poderoso quanto, se não mais. Sem mencionar as 300 unidades da Torre de Magia II. Em termos de poder de fogo de longo alcance, a Torre de Magia da Luz Estelar já superava uma torre de mago de médio porte. Contanto que o suprimento de energia fosse adequado, não havia necessidade de aumentar o poder de fogo de longo alcance por enquanto. É claro que as melhorias na Torre de Magia II e no Canhão de Desintegração Yin continuariam, com foco na redução do consumo de energia. Para o exército interno, os 5.000 golems de adamantina eram suficientes, e Sunan não planejava aumentar seu número. No entanto, o número de marionetes de nível mago era de apenas 25, o que era bastante baixo. Sunan planejava aumentar esse número para 100. Depois de todos os cálculos, excluindo as melhorias na reserva elemental e no campo de energia defensivo da fechadura mística, atualizar a Torre de Magia da Luz Estelar para um nível médio custaria mais de 1 bilhão de moedas de ouro. Claro, esta era uma estimativa aproximada. Nesse nível, muitos materiais não podiam ser comprados apenas com moedas de ouro, especialmente em compras em larga escala. Portanto, no mundo bruxo, as transações eram frequentemente feitas usando pedras mágicas. Se eu usar pedras mágicas, seria muito mais simples. Posso usar moedas de ouro para comprar pedras mágicas de menor qualidade e depois sintetizá-las em pedras mágicas de maior qualidade para comprar outros materiais, o que, na verdade, custaria menos ouro. Esta era a razão pela qual Sunan esperava ansiosamente que o bloqueio de aeronaves fosse suspenso, para que pudesse negociar com outras facções de magos. Muitos dos recursos que ele possuía estavam muito abaixo do valor de mercado, tornando as negociações com outras facções incrivelmente vantajosas. Por exemplo, pedras mágicas, cristais mágicos, essências de pedras mágicas, núcleos elementais e cristais da alma. Uma vez que o livre comércio fosse possível, os lucros substanciais desses recursos sem dúvida impulsionariam a Aliança Estelar a um novo patamar de desenvolvimento. No entanto, devido às atuais limitações de recursos, as melhorias na Torre dos Magos tiveram que ser realizadas lentamente. Especialmente as melhorias na fonte elemental e no campo de energia protetor do labirinto. Depois de formular um plano detalhado de melhoria para a Torre dos Magos, Sunan enviou a Liz por meio de seu fantoche secreto, instruindo-a a coordenar o fornecimento de recursos de acordo com o plano. Ele então retornou à fonte elemental para continuar seu cultivo. Outro período agitado pela frente.
O tempo escorreu por entre seus dedos como areia, despercebido e inapreensível. Antes que ele percebesse, mais de uma década havia se passado. No ano de 1999 do calendário da luz estelar, durante um mês de Firestreon, julho, o sol escaldante pairava alto no céu, seus raios intensos queimando a terra. Uma curta caminhada pela rua era suficiente para encharcar as roupas de suor. Sob as altas temperaturas, a movimentada e animada avenida central da Cidade das Lanternas, geralmente lotada de pessoas, estava excepcionalmente silenciosa hoje, com apenas alguns pedestres por perto. Clip-clop. Um veículo peculiar se aproximou à distância. O veículo parecia semelhante às carruagens luxuosas comumente usadas por nobres, exceto por ser inteiramente feito de metal e não ter cavalos puxando-o. As quatro rodas giravam rapidamente para frente, impulsionadas por alguma força invisível. O som das rodas chamou a atenção de muitos transeuntes. Ao olharem para o veículo metálico, a inveja brilhou em seus olhos. É o modelo mais recente de um veículo movido à magia. Ouvi dizer que esses veículos movidos à magia usam pedras mágicas como combustível, e é por isso que conseguem puxar uma carroceria totalmente de metal. Estou com tanta inveja, queria ter um. Pare de sonhar acordado. Você sabe o quão raros e valiosos são esses veículos movidos à magia. Nem mesmo nobres comuns podem comprá-los. Vê o emblema na lateral da carruagem? É o emblema real. Nossa, sério? Quem está lá dentro, um príncipe ou uma princesa? O veículo movido à magia continuou avançando, deixando os murmúrios da multidão para trás. Dentro da espaçosa carruagem, Aileen segurava um livro grosso, absorto em suas páginas, alheio aos sons lá fora. O menino e a menina, sentados um de cada lado da carruagem, ouviram a conversa lá fora, mas permaneceram em silêncio, sem querer perturbar Aileen. O veículo movido à magia passou pela avenida central e chegou diretamente aos portões do palácio. O menino abriu a janela, colocou a cabeça para fora e disse algo, e os guardas imediatamente os deixaram passar sem qualquer inspeção. O veículo continuou a rodar, parando em um luxuoso pavilhão. Um grupo de pessoas já esperava dentro do pavilhão, liderado pelo segundo príncipe do atual império, Jerry Anastas. Atrás dele estavam sua esposa e filhos. Ao ver Aileen e os outros dois saírem do veículo, Jerry imediatamente os cumprimentou com um sorriso caloroso. Obrigado pela visita, Lord Aileen. Os outros se curvaram apressadamente. Alguns meninos e meninas não conseguiram evitar olhares furtivos para Aileen, com a curiosidade aguçada. Por linhagem, o jovem à frente deles, que não aparentava ter mais de 20 anos, deveria ser o tio-avô de seu pai. No entanto, os bruxos raramente discutiam linhagens e diferenças geracionais, razão pela qual seu pai o chamava de Lorde. Após uma breve troca de gentilezas, o grupo seguiu em direção ao salão. Durante a caminhada, Aileen não apresentou os dois jovens atrás dele, e Jerry não perguntou, supondo que fossem discípulos de Aileen. Durante séculos, desde a morte do imperador fundador, a família real, apoiada pela Aliança Estelar, viu um aumento no número de aprendizes de bruxos. Até hoje, mais de 300 aprendizes de bruxos registrados da família real ainda estavam vivos. Entre eles estava um bruxo. Aileen Anastas. Como resultado, Aileen Anastas ocupava uma posição exaltada no império, até mesmo o imperador o cumprimentava com respeito. Jerry teve que se esforçar muito para convidar Aileen. Aileen e os outros dois entraram no salão com Jerry, enquanto os outros saíram, exceto por um adolescente que os seguiu para dentro. Depois que se sentaram, Aileen foi direto ao ponto antes que Jerry pudesse pensar em como iniciar a conversa. Fala sério, qual o motivo de todo esse esforço para me trazer aqui? Jerry sabia que a maioria dos bruxos não gostava de rodeios, então se preparou e declarou seu propósito. Eu imploro que aceite meu filho mais novo, Guy, como seu discípulo. Aileen ergueu uma sobrancelha, seu olhar se voltando para o jovem ansioso e inquieto parado atrás de Jerry. Uma leve flutuação de partículas de energia irradiava dele. Pela intensidade, ele provavelmente era um aprendiz de mago de segunda classe.
Ele é aluno da Academia Luz Estelar. Sim. Considerando que somos do mesmo clã, eu o aceitarei como meu discípulo se ele passar no exame Estrela da Manhã. A expressão de Jerry congelou. Qualquer aprendiz de mago de segunda classe com menos de 30 anos poderia fazer o exame Estrela da Manhã. Embora Guy atendesse ao requisito de idade, era muito jovem e não tinha a experiência necessária. Suas chances de passar eram mínimas. Caso contrário, Jerry não teria procurado Aileen em busca de ajuda. Estudando na Academia de Magia, cada passo adiante tornava os passos subsequentes mais fáceis. Se Guy pudesse se tornar discípulo de Aileen desde cedo, com um mentor mago guiando e os recursos da família, ele poderia crescer muito mais rápido do que os outros alunos. Talvez um dia, ele pudesse se tornar um mago como Aileen. Aileen, que observara as mudanças de expressão de Jerry, sabia exatamente o que ele estava pensando. Não era a primeira vez que se deparava com tal situação. Desde que se tornara mago, inúmeros membros da família Ernest imploravam para que ele aceitasse seus filhos como discípulos. No entanto, ele olhou para Guy, um aprendiz de mago de segunda classe, com 16 ou 17 anos, que demonstrava um potencial considerável, não muito inferior ao que ele próprio possuía naquela idade. Senhor, imploro que aceite Guy como seu discípulo. Jerry repetiu o pedido, desta vez oferecendo um anel espacial. Aqui estão 1000 pedras de mana de grau inferior como taxa de iniciação de Guy. Fornecerei a mesma quantia todos os anos. Por favor, considere. O jovem e a jovem, parados atrás de Aileen, ficaram visivelmente surpresos, com os olhos brilhando ao olharem para o anel espacial. A tecnologia de mana secundária havia se espalhado por todo o continente, mas, devido à produção limitada de pedras de mana, só havia sido amplamente adotada na província da Rocha Dourada. Os nobres e a família real que residiam na província da Rocha Dourada naturalmente levavam vantagem, coletando pedras de mana para negociar com magos e aprendizes. 1000 pedras de mana eram uma quantia significativa. Na Academia Luz Estelar, cobriria as despesas de um aprendiz de mago de terceira classe por vários anos. Jerry, o segundo príncipe, realmente fez jus à sua reputação de generosidade. A expressão de Aileen se suavizou. Ele olhou para Guy, ponderou por um momento e finalmente concordou. Além das pedras de mana, ele também valorizava o potencial de Guy. Muito bem, a partir de hoje, ele é meu discípulo. Ao ver a concordância de Aileen, Jerry ficou radiante e rapidamente incentivou seu filho mais novo. Depressa, vá cumprimentar seu professor. O rosto de Guy corou de entusiasmo enquanto ele se aproximava apressadamente de Aileen e se curvava. Professor. Aileen assentiu calmamente. Espere comigo para voltar à academia. Ele então se virou para Jerry. Se não houver mais nada, vou me retirar. Jerry, tendo alcançado seu objetivo, não ousou mais atrasar Aileen. Sorriu e acompanhou Aileen até a porta, observando os 4 embarcarem no veículo. O carro movido a mana deixou imediatamente o palácio, saindo da cidade. Dentro da carruagem, Guy sentou-se um tanto desajeitado. Aileen olhou para ele e apontou para os 2 jovens. Estes são Raymond e Alicia, seus discípulos mais velhos. Ambos são aprendizes de mago de terceira classe. Se eu não estiver por perto e vocês tiverem alguma pergunta, perguntem a eles. Olá, discípulos mais velhos. Guy os cumprimentou rapidamente. Raymond e Alicia sorriram calorosamente para Guy, com uma atitude amigável. Mesmo sem considerar os laços familiares que compartilhavam com Ernest, o potencial de Guy por si só já era suficiente para conquistar o respeito deles. Nesse momento, a expressão de Aileen mudou. Ele girou o pulso e um livro surgiu do nada. Abriu o livro rapidamente e um fino feixe de luz emergiu das páginas, formando uma figura humana um tanto etérea. O que é? Perguntou Aileen. A figura falou em voz grave. Cerca de 120 quilômetros ao norte de Flash City, houve uma flutuação de partículas de energia não registrada. 13 no total. O corpo de caçadores de bruxas já foi enviado, e vocês devem fornecer apoio. Ele fez uma pausa e acrescentou.
Esta é uma ordem do Lord Starfall. A expressão de Aileen ficou séria, e ele assentiu. Entendido. A figura de luz se dissipou e Aileen fechou o livro. Então, virou-se para os 3 jovens atordoados e disse: voltem para a academia sozinhos. Com isso, Aileen desapareceu, deixando Guy e os outros se encarando na carruagem. Capítulo 253. O mago do plano exterior em busca de um companheiro mágico. Lá no alto, os ventos fortes uivavam. Aileen acelerou para o norte como um feixe de luz, cobrindo mais de 100 quilômetros em um piscar de olhos. Ao se aproximar de seu destino, ele podia ver a batalha acontecendo à distância. Um lado do conflito consistia nas marionetes secretas e nos marionetistas de toque da Legião de Magos Caçadores, juntamente com alguns magos da Aliança Estelar. O outro lado era um grupo de 13 magos vestidos com túnicas. Ao ver isso, um sorriso frio de escárnio se formou no rosto de Aileen. Desde 16 anos atrás, quando a vanguarda do Trono Negro foi obliterada no continente Luz Estelar, o Trono Negro despachou várias ondas de invasores para o continente Luz Estelar. A mais forte dessas invasões foi liderada por 3 magos de nível 2, juntamente com 25 magos de nível 1 e a Legião Garra Óssea Voadora, cavalgando uma pequena torre de magos. Mas mesmo essa força formidável foi finalmente dizimada pela Aliança Estelar. Aileen também participou daquela batalha, seu primeiro encontro com magos. Ele inicialmente pensou que os magos de grandes organizações de magos seriam muito mais formidáveis, mas, na realidade, eles estavam ainda menos equipados. Especialmente em termos de itens mágicos, eles eram completamente superados. A maioria dos magos da Aliança Estelar possuía 1 ou 2 dispositivos mágicos cada, e alguns até empunhavam gemas gravadas, poderosas armas de destruição em massa. Em contraste, os magos do Trono Negro possuíam poucos dispositivos mágicos, muito menos trunfos. Mas o que realmente impressionou a todos foi o Mestre Suna. Naquela batalha, o Mestre Suna enfrentou 3 magos de nível 2 do Trono Negro, derrotando-os com uma força avassaladora, uma demonstração de poder verdadeiramente inspiradora. Com esse pensamento em mente, Aileen não hesitou em se juntar à briga ao chegar, atacando imediatamente um mago aéreo de nível 1 com suas habilidades inatas. A força de invasão do Trono Negro desta vez foi muito mais fraca do que em qualquer tentativa anterior, com apenas 13 magos de nível 1. 30 marionetes secretas e titereiros de toque o cercaram, juntamente com Aileen e os magos da Aliança Estelar que chegavam, superando completamente as forças do Trono Negro. Em meia hora, todos os 13 magos do Trono Negro foram aniquilados. Após a batalha, Aileen se aproximou de Feilin, que também havia parado, e disse com a testa franzida: é estranho, porque o Trono Negro enviou apenas uma força tão pequena desta vez. 13 magos de nível 1, que diferença faziam? Os magos do Trono Negro haviam se tornado tão numerosos que poderiam ser facilmente eliminados sem hesitação. Feilin deu de ombros. Esses caras não são fortes em combate, mas são muito habilidosos em se esconder. O Olho Estelar não detectou a presença deles até que atacaram um nobre recentemente. Só então o Olho Estelar os descobriu, e quando a Legião de Magos Caçadores chegou, eles estavam montando uma formação para enviar uma mensagem de volta ao Trono Negro. Aileen entendeu instantaneamente. Eram peões de sacrifício. O Trono Negro provavelmente não esperava que eles retornassem vivos. Seu principal objetivo era explorar as verdadeiras condições do continente Luz Estelar e reportar. Afinal, as invasões anteriores do Trono Negro haviam sido desastrosas porque lhes faltava informações precisas sobre o continente Luz Estelar e a verdadeira força da Aliança Estelar, levando a esta última operação. Em todo o multiverso, talvez apenas o sistema distorcido do Trono Negro pudesse realizar tal missão. Nenhuma outra organização bruxa forçaria 13 magos a empreender uma tarefa que era quase uma sentença de morte. O Trono Negro provavelmente já conhece a situação no continente Luz Estelar, disse Feilin. Antes que o selo planar seja removido, eles provavelmente não enviarão ninguém para morrer. Aileen assentiu em concordância.
Enquanto o selo planar permanecesse em vigor, as forças de invasão do Trono Negro seriam limitadas e não representariam nenhuma ameaça real à Aliança Estelar, servindo apenas para treinar suas tropas e fornecer itens de batalha. A propósito, como você chegou aqui tão rápido? Felin se lembrou de repente e perguntou. Aylin respondeu calmamente. Eu tinha negócios na Cidade Relâmpago. Felin entendeu imediatamente. Provavelmente era outro assunto da família real imperial. Como membro da família real, Aylin tinha que assumir certas responsabilidades e fazer coisas para a família real imperial. No entanto, em troca, Aylin recebia apoio em recursos da família real imperial. Foi por isso que, apesar de ser muito mais jovem, Aylin quase ascendeu ao posto de mago ao mesmo tempo que Felin. Felin tinha bastante inveja dos recursos de Aylin. Esta missão nos renderá mais pontos de contribuição. Podemos trocar por mais estátuas mágicas de ouro refinado. Lembro que você já tem um regimento de 200 estátuas mágicas de ouro refinado. Nunca é o suficiente. Precisamos caçar espíritos elementais. Quanto mais estátuas mágicas de ouro refinado, melhor. Aylin permaneceu em silêncio. Dentro da Aliança Estelar, pó elemental era quase equivalente a pontos de contribuição. O salão de tarefas sempre tinha uma missão para obter pó elemental, que nunca havia sido removido. Muitos magos formaram exércitos de golems para caçar nos planos elementais, coletando pó elemental para ganhar pontos de contribuição. Eles então trocavam esses pontos por golems de adamantina para expandir seus exércitos e continuar caçando nos planos elementais. Através desse método de acumulação, muitos magos agora ganhavam pontos de contribuição a uma taxa impressionante. Aylin não entendia por que a Aliança Estelar precisava de tanto pó elemental. Embora tivesse uma ampla gama de usos, não parecia que a Aliança Estelar tivesse muitos lugares onde fosse necessário. Ao longo dos anos, a quantidade de pó elemental coletada pela Aliança Estelar havia se acumulado a um número astronômico, e não estava claro para onde tudo ia. No entanto, apesar de suas dúvidas, Aylin estava um tanto tentado. A família real imperial tinha um exército particular de mais de 1000 golems de adamantina. Ele poderia facilmente pegar emprestado algumas centenas deles para formar um exército de golems e caçar nos planos elementais. Comparado a outros magos que tiveram que acumular golems de adamantina aos poucos, ele já tinha o capital inicial, e o único custo seriam os reparos necessários após os golems serem danificados. Quanto mais pensava nisso, mais viável parecia. Após avançar para mago, ele precisava de cada vez mais recursos e precisava urgentemente ganhar mais pontos de contribuição. No momento em que Aylin ponderava como convencer o imperador, de repente notou algo e tirou um livro de seu anel espacial. Do outro lado, Fleming fez o mesmo. Os dois abriram seus livros e, imediatamente, fios de luz emergiram das páginas, entrelaçando-se para formar a imagem da mesma pessoa. Uma flutuação de partículas de energia não registrada foi detectada. Há uma, localizada a 280 km a leste de sua posição atual. Outro intruso. Fleming e Aylin trocaram olhares, com os olhos cheios de incerteza. Seria possível que o Trono Negro tivesse enviado 2 ondas de pessoas? Mas por que apenas uma pessoa? Qual seria o propósito disso? Aparentemente sentindo confusão, a imagem continuou. A pessoa pode não ser do Trono Negro. Não se apressem em agir quando chegarem lá. Primeiro, determinem a identidade dela. Por precaução, vocês dois devem ir juntos. Entendido, vamos para lá agora. Guardando o livro, Fleming se virou e percebeu que os outros magos já haviam partido e a legião de caçadores de bruxas havia recuado. Apenas ele e Aylin permaneceram no local. Vamos dar uma olhada. Pode ser apenas um aprendiz de mago que veio recentemente de uma área rural, disse Fleming, dando de ombros. Aylin sorriu. Faz tempo que não vemos uma pessoa assim. Com o estabelecimento da rede de teletransporte e a disseminação da tecnologia submágica, as condições de transporte no continente Luz Estelar melhoraram significativamente, superando em muito o que costumavam ser.
Isso também levou a um aumento significativo na velocidade de disseminação de informações. Agora, o teste de qualificação para magos da Aliança Estelar era bem conhecido por todos. Quase todas as crianças que atendiam aos requisitos de idade e alfabetização participavam do teste de qualificação para magos. Qualquer pessoa com o mínimo de talento seria incorporada à Aliança Estelar. Além disso, todo o continente Luz Estelar havia sido exaustivamente explorado, e quase todos os legados e livros de magos haviam caído nas mãos da Aliança Estelar. Situações em que um indivíduo sortudo acidentalmente entrava em contato com o legado de mago, ativava sua energia mental e se tornava um aprendiz de mago eram agora raras. Como resultado, quase não havia aprendizes de magos selvagens nos últimos anos. Foi por isso que Fleming e Aileen imediatamente pensaram no Trono Negro, mas agora perceberam que poderia ser um aprendiz de mago selvagem. Os dois lançaram feitiços de levitação e alçaram voo rumo ao leste. Como a flutuação não registrada das partículas de energia também se movia a uma velocidade razoável, eles ocasionalmente precisavam pegar seus livros estelares para contatar o monitor e confirmar a localização do alvo, ajustando a direção de acordo. Depois de passarem meio-dia, finalmente encontraram o alvo. Ela estava sentada sob uma árvore, encostada no tronco, segurando uma bússola e olhando fixamente para os padrões nela, completamente absorta. Para a surpresa deles, o alvo era uma mulher, e uma bela mulher. A luz forte do sol filtrava-se pela copa das árvores, tornando-se suave ao incidir sobre ela, destacando os contornos de seu rosto, sua pele cor de marfim e, finalmente, mergulhando em seus olhos prateados e pálidos. Ela parecia ter 20 e poucos anos, com cabelos longos como uma cachoeira prateada e um par de brincos de cristal roxo que brilhavam nos lóbulos das orelhas. Abaixo dos cristais pendiam delicadas borlas douradas. Ela tinha uma aura única que a fazia parecer imprevisível, calma e serena. Sua quietude não era fria nem arrogante. Era simplesmente uma presença serena e racional. Fleming e Aileen trocaram um olhar, suas expressões ficando sérias. Embora as partículas de energia da mulher fossem extremamente fracas, no máximo no nível de uma aprendiz de mago de segunda categoria, seus instintos lhes diziam que ela não era uma pessoa comum. A mulher ergueu o olhar da bússola e olhou para Fleming e Aileen, tendo notado sua aproximação há muito tempo. Quem são vocês? Sua voz era melodiosa, embora um tanto fria. Viemos da Aliança Estelar, respondeu Fleming cuidadosamente. Quem são vocês? A mulher não respondeu à pergunta, mas os examinou atentamente. Eu não esperava que o continente Luz Estelar produzisse magos. A Aliança Estelar que você mencionou é uma organização de magos. O coração de Fleming disparou e seus olhos se estreitaram, cautelosos. Vocês não são do continente Luz Estelar. De fato, não sou, admitiu a mulher com franqueza, notando as expressões cautelosas e balançando a cabeça. Não precisam ficar nervosas. Não tenho más intenções. Vim ao continente Luz Estelar para encontrar meu animal de estimação mágico. Fleming e Aileen relaxaram um pouco, convencidos de que ela não estava mentindo. Parecia que ela não era do Trono Negro. Apesar disso, não baixaram a guarda completamente, e a confusão só aumentou. Se ela tinha um animal de estimação mágico, devia ser um mago. Mas para um mago de outro plano vir ao continente Luz Estelar para encontrar seu animal de estimação, soava estranho. O que seu animal de estimação mágico está fazendo no continente Luz Estelar? Perguntou Fleming. A mulher largou a bússola e se levantou. Por certos motivos, quando deixei o continente Luz Estelar, tive que deixá-lo para trás para mantê-lo fora de perigo. Fleming e Aileen ficaram momentaneamente atordoados, mas então seus olhos se arregalaram em compreensão. Você é um dos magos que deixaram o continente Luz Estelar há 2000 anos? Exclamou Fleming em voz baixa. Não é exatamente uma expedição, a mulher balançou a cabeça gentilmente. Naquela época, as principais facções de magos já haviam se expandido para além do continente Luz Estelar, que era apenas um dos muitos planos que controlavam.
Era especial porque era a origem de muitas facções de magos, mas chamar de expedição é um pouco exagerado. Uma realocação temporária seria mais preciso. Fleming e Aileen ficaram perplexos com a nova informação. Era um segredo que nunca tinham ouvido antes. Mas o que os chocou ainda mais foi a identidade da mulher. Se o que ela disse fosse verdade, ela devia ter vivido por mais de 2000 anos. E não foram 2000 anos no continente Luz Estelar, escasso em elementos. O ambiente de cultivo em outros planos não sofria de desolação elemental ou escassez de recursos. Se essa mulher estivesse dizendo a verdade, ela havia treinado por mais de 2000 anos em um ambiente semelhante à Era de Ouro dos Magos. Ela devia ser pelo menos uma maga de segundo nível, talvez até de terceiro. Fleming e Aileen estavam divididos entre o choque e a dúvida, sem saber se deviam acreditar nela. Inicialmente, pretendiam levá-la de volta à Floresta do Dragão para interrogatório, mas se ela fosse de fato uma maga de terceiro nível, levá-la até lá seria como convidar um lobo para o redil. Por um momento, ficaram perplexos. Após uma breve hesitação, Fleming perguntou: como é o animal de estimação mágico que você está procurando? Um gato branco. Alguma outra pista? Perguntou Aileen. Só de saber que era um gato branco era como procurar uma agulha no palheiro. Procurei onde ele dormia, mas ele desapareceu há muito tempo. Os tomos de mago e os itens mágicos que deixei para trás também foram levados. Suspeito que tenha sido levado por um aprendiz de mago ou por um mago. Pelos vestígios na cena, parece ter acontecido há cerca de 700 ou 800 anos. Fleming ponderou por um momento. 700 ou 800 anos atrás, não havia outros magos além do Lord Sun. Quem levou o gato branco devia ser um aprendiz de mago. Mas tanto tempo havia se passado. O aprendiz provavelmente já estava morto há muito tempo, tornando quase impossível encontrar alguém que soubesse da existência dele. Além disso, ele usa um sino de ouro no pescoço, acrescentou a mulher. Fleming e Aileen congelaram, com expressões de surpresa. Um sino de ouro? A mesma imagem de uma pequena figura branca passou pela mente deles. Você está dizendo que este gato branco é habilidoso em viagens espaciais? Perguntou Fleming, com uma expressão estranha. Os olhos da mulher brilharam. Você viu a Amy? Capítulo 254. Maisha Edwards. Fleming e Aileen ficaram surpresos. Não esperavam que a fera mágica que a pessoa à sua frente procurava fosse Amy. Após um momento de reflexão, lembraram-se de que tinham ouvido dizer que Amy não era a fera mágica do mestre Sun e que ela viera da Era de Ouro dos Bruxos, 2000 anos atrás. Portanto, fazia sentido que a dona de Amy fosse provavelmente a pessoa diante deles. Recuperando a compostura, Fleming disse com um olhar estranho. A Aliança Estelar tem uma fera felina branca e chamada Amy, e ela vive há pelo menos 2000 anos. Se não me engano, deve ser a fera mágica que vocês estão procurando. Não se preocupem, ela está bem. O rosto da mulher demonstrou um toque de alívio. Contanto que ela esteja bem. Você pode me levar até ela? Fleming hesitou, trocando um olhar com Aileen, e então disse. Sinto muito, mas não tenho autoridade para tomar essa decisão. Preciso reportar aos meus superiores. Uma expressão de surpresa passou pelos olhos da mulher. 2 magos oficiais nem sequer faziam parte dos escalões superiores. Parecia que a Aliança Estelar era uma organização bruxa formidável. Entendo. Obrigada pelo trabalho. Fleming pegou o livro das estrelas e começou a reportar aos seus superiores. Enquanto observava o livro das estrelas, o rosto da mulher demonstrou uma ponta de curiosidade. Um dispositivo de comunicação de projeção de longo alcance devia fazer parte da rede de detecção onipresente que ela sentira desde que entrara no continente Luz Estelar. Parecia que a Aliança Estelar tinha controle total sobre todo o continente Luz Estelar. Para um plano tão desolado quanto o deserto elemental, dar origem a uma organização bruxa tão poderosa, era realmente fascinante imaginar o que havia acontecido nos últimos 2000 anos. No laboratório da Torre dos Magos da Luz Estelar. Com o golpe final, a mão mágica esculpiu a última runa.
uma luz tênue se espalhou pelo padrão, fluindo pelo chão, paredes e teto de todo o laboratório, transformando a sala de uma forma peculiar. Pronto. Sunan soltou um longo suspiro, um sorriso se espalhando por seu rosto. Com isso, o planejamento espacial estava completo. O sistema central de transmissão de energia cristalina e a piscina elemental foram aprimorados. Tudo que resta é o escudo do labirinto e o exército de marionetes. Unidade 1. Examine o status da Torre dos Magos. Comando recebido. Escaneando, escaneamento concluído. Torre dos Magos. Luz estelar, nível médio, progresso de aprimoramento, 93. 16%. Energia atual, 82,19%. Capacidade energética, 50%. Vida auxiliar inteligente. Espírito da Torre 1, aprimorado. Espírito da Torre 2, aprimorado. Espírito da Torre 3. Instalações. Piscina elemental, super grande barra aprimorado, anel flutuante, sistema central de transmissão de energia cristalina, alojamentos, área de armazenamento, laboratório, área de treinamento, área de meditação, área de cultivo, servos. Golems de argila 300, sprites da água 482, fadas das flores 502, sistemas defensivos. Escudo labirinto, grande barra aprimorado, sistemas de combate, torres de canhão de feitiços e 300, canhões de desintegração e exército de marionetes, golems de adamantina 5000, marionetes de tentáculos 63, marionetes secretas 31. Na última década, Sunan sintetizou continuamente a piscina elemental, finalmente atualizando-a de grande para super grande. A reserva elemental super grande não só aumentou significativamente a capacidade energética e a velocidade de recuperação, como também adicionou uma função de armazenamento de energia. Em termos simples, permitia o armazenamento de energia. Em tempos de paz, podia armazenar energia extra, que poderia ser usada para complementar o consumo de energia da reserva elemental durante as batalhas. Sunan testou e descobriu que 150% da energia total era suficiente para 300 torres de canhão mágico segundo disparar em 16 projéteis. A abundância de energia excedia em muito o que era antes. Com isso, o problema do consumo de energia para ataques de longo alcance foi basicamente resolvido. Além disso, Sunan usou o conhecimento do Trono Sombrio para aprimorar as capacidades computacionais e de análise de dados dos espíritos da Torre 1 e 2. Em seguida, ele planejava aprimorar também o espírito da Torre 3. Vale ressaltar que, após a Torre do Mago atingir o nível médio, o sufixo aprimorado para o anel flutuante desapareceu. Isso indicava que a funcionalidade atual do anel flutuante estava exatamente no padrão para uma Torre do Mago de nível médio e não o excedia. A menos que ele continuasse a sintetizar e aprimorar, o sufixo aprimorado reapareceria. Sintetizar mais 3 escudos de labirinto pequenos deve aprimorá-lo para super grande. Só faltam mais 6 marionetes de nível mago para atingir a meta de 100. Sunan assentiu, satisfeito. Pensando bem, tudo graças ao Trono Negro, que havia entregado uma pequena torre de mago a ele, aliviando significativamente sua pressão por recursos. Se não fosse por isso, a atualização e a renovação da Torre de Magos da Luz Estelar não teriam sido tão tranquilas. No entanto, é improvável que tais golpes de sorte se repitam. Se o Trono Negro não fosse tolo, eles deveriam perceber que conquistar o continente Luz Estelar é muito mais desafiador do que estimaram inicialmente. A menos que a trava planar seja desfeita e um exército mais poderoso seja despachado, qualquer pequena escaramuça será inútil e poderá até mesmo fornecer ao inimigo valiosos espólios de guerra. O Trono Negro provavelmente não enviará outra Torre dos Magos tão cedo. Com um aceno de mão, Sunan dispensou o modelo tridimensional e sentou-se de pernas cruzadas, preparando-se para preencher seu modelo de cristal de talento. De repente, recebeu uma mensagem de Liz. Ao ver isso, levantou-se e teletransportou-se para o escritório. Ao se encontrarem, Liz disse: o Trono Negro enviou outra força de invasão ao continente Luz Estelar. Que tipo de força? 12 magos de nível 1.
Sunan ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas rapidamente entendeu. O objetivo deles é enviar informações sobre o continente luz estelar de volta, não é? Exatamente, Lisa sentiu. Eles são todos habilidosos em furtividade. O olho estelar não detectou a presença deles até que eles agissem. Quando os encontramos, eles já haviam transmitido a informação. Sunan estreitou os olhos, mas logo dispensou. Esqueça, não importa neste momento. As capacidades de detecção do olho estelar não são infalíveis, especialmente contra magos habilidosos em ocultar suas flutuações de partículas de energia. Além disso, a barreira planar estará totalmente reparada em, no máximo, 1 ano. Até lá, a Aliança Estelar estará totalmente exposta a inúmeras facções de magos. Vazar informações um pouco antes não afetará o panorama geral. Só mais uma coisa, Liz de repente tinha uma expressão estranha no rosto. A dona da AMI veio procurar. Sunan ficou surpreso por um momento antes de reagir. A dona da AMI. Fleming e Aileen encontraram uma mulher que parece ser de outro plano. Ela afirma ter vindo ao continente luz estelar para encontrar um animal de estimação mágico perdido, e as características e o nome do animal combinam perfeitamente com os de AMI. Liz relatou os eventos. Ao ouvir isso, Sunan ficou atordoado. Considerando que a mulher conseguia mencionar o nome de AMI e o sino dourado, havia uma grande chance de que ela fosse de fato a dona de AMI. O que Sunan não esperava era que a dona de AMI chegasse antes que o Trono Negro iniciasse uma grande invasão. Como ela conseguiu entrar no continente luz estelar? Sunan franziu a testa, confuso. Mas então pensou. A mulher deve ter deixado um sinal para AMI. Onde ela está agora? Perto da cidade Flash. Fleming e Aileen a estão monitorando. Sem a sua permissão, eles não ousam levá-la para a Floresta do Dragão. Sunan ponderou por um momento. De acordo com a descrição de AMI, sua dona é descendente de um espírito verdadeiro. Nesse ponto, ela provavelmente ascendeu ao status de maga espiritual verdadeiro, ou pelo menos, de maga cristalizada de nível 3. Com seu poder, destruir a Aliança Estelar não seria difícil. Embora Sunan possa lutar acima de sua patente, ele não era arrogante o suficiente para pensar que poderia derrotar o mago cristalizado de nível 3, especialmente um descendente de um espírito verdadeiro, que provavelmente tem tantos trunfos quanto ele. A paciência da mulher em esperar que Fleming e Aileen se apresentassem, em vez de forçar sua entrada na Floresta do Dragão, provavelmente se devia ao cuidado da Aliança Estelar com AMI. Mesmo assim, Sunan não planejava deixá-la entrar na Floresta do Dragão. Melhor prevenir do que remediar. No entanto, conhecê-la pessoalmente era necessário. Um brilho de luz brilhou nos olhos de Sunan quando ele se conectou à rede do olho estelar e rapidamente localizou AMI. Em um piscar de olhos, ele desapareceu de seu lugar e reapareceu ao lado de AMI. A pequena estava se aquecendo ao sol nas costas de um dragão oculto. Ela se assustou com a aparição repentina, mas então reconheceu Sunan e gritou alegremente. Miau, Sunan, por que você está aqui? Sunan sorriu. Para te dar uma boa notícia. Que boa notícia, Miau. Seu dono está aqui. AMI ficou atordoada por um momento antes de entender o que Sunan queria dizer, seus olhos se arregalando de surpresa. O dono está aqui. Sério, Miau. O dono realmente veio encontrar AMI, Miau. A pequena estava tão animada que quase escorregou das costas do dragão oculto. Tenho certeza, Sunan estendeu a mão e segurou AMI. Seja verdade ou não, você pode ver por si mesma se vier comigo. Vamos agora, Miau. AMI pulou no ombro de Sunan, ansiosa para ir. Depois de 2000 anos, ela finalmente iria ver seu amado dono. Ela estava tão animada que não sabia o que dizer. Vendo isso, Sunan não perdeu tempo. Ele pegou AMI e se teletransportou da Floresta do Dragão para a matriz de teletransporte na cidade Flash, voando em direção ao seu destino. Em velocidade máxima, levaram menos de 2 minutos para chegar. Ao ver Sunan, Fleming e Aileen imediatamente se curvaram em saudação. Mestre Sunan. Antes que Sunan pudesse responder, ouviu um grito animado ao seu lado. Mestre!
Imediatamente, seu ombro ficou leve quando M se teletransportou pelo espaço, saltando para os braços da mulher e a abraçando com força. Miau, Mestre M sentiu tanto a sua falta, você finalmente chegou. Os olhos da mulher se suavizaram, e ela estendeu a mão para acariciar suavemente o pelo de M, dizendo suavemente: sinto muito, M, por deixá-la sozinha no continente luz estelar por tanto tempo. Mas eu estou de volta e não a deixarei mais. Sua voz calma parecia carregar um poder estranho, e M gradualmente se acalmou, fungando o nariz antes de se lembrar de Suna. Ele puxou o longo manto da mulher e levantou a pata para apontar para Suna. Mestre, esse é Suna. Ele cuidou de mim desde que acordei. Ele é uma pessoa muito boa, miau. A mulher olhou para Suna, assentiu levemente e disse: obrigada por cuidar de M. De nada. Suna observou a mulher sutilmente. As partículas de energia ao seu redor eram extremamente fracas, quase como as de um mago novato. Mesmo um mago de primeira classe talvez não conseguisse discernir seu verdadeiro poder. No entanto, Suna podia sentir vagamente a aura profunda e imensurável da alma ao seu redor. Ele tinha uma vaga compreensão. Mestre, me escute. M tagarelava, contando à mulher sobre Suna. Quando soube que Suna era um mago de cristal de segunda classe e fundador da Aliança Estelar, seu olhar finalmente mudou, com um toque de surpresa. Então, a mulher se apresentou. Meu nome é Misha Edarts. Suna Yanest. Suna respondeu, acrescentando silenciosamente para si mesmo. Ela é uma mulher orgulhosa. Embora Misha parecesse gentil e bondosa, Suna ainda conseguia detectar claramente um sutil ar de condescendência. Essa gentileza e humildade eram tingidas por um senso de superioridade. Isso não era porque Misha fosse insincera ou fingida. Era porque ela era uma maga espiritual verdadeira. Uma maga espiritual verdadeira podia ser educada com magos comuns, mas era difícil imaginá-la demonstrando respeito por eles. Essa sutil condescendência significava um certo nível de cultivo e comportamento, mas não respeito. Suna entendia isso bem e não tinha queixas. Afinal, diante dos magos novatos da Aliança Estelar, ele e Misha não eram muito diferentes. Talvez tenha sido seu status como mago de segunda categoria e sua fundação da Aliança Estelar que fizeram Misha o olhar de forma diferente, levando-a a se apresentar pela primeira vez. M é meu animal de estimação mágico mais importante. Misha acariciou a cabeça de M, fazendo-a parecer satisfeita. Naquela época, eu estava em crise. Para evitar que M se envolvesse, fiz com que ele se escondesse e entrasse em hibernação, planejando recuperá-lo depois que a crise fosse resolvida. Mas quando me libertei, o plano do continente luz estelar já estava selado, e tive que esperar até hoje para retornar. A personalidade de M é inocente e simples. Sobreviver sozinho no continente luz estelar deve ter sido muito difícil. Graças aos seus cuidados, ele conseguiu viver em segurança. Misha olhou para Suna, com uma expressão sincera enquanto repetia sua gratidão. Sou muito grata pela sua ajuda com M. Em troca, se tiver algum pedido, farei o meu melhor para atendê-lo. Mal terminou de falar, M mal podia esperar para falar. Ótimo, mestre, você deveria ajudar Suna a lidar com a gangue de vilões do Trono Negro. Trono Negro. Uma pitada de surpresa passou pelo rosto de Misha enquanto ela olhava para Suna, compreendendo rapidamente. O Trono Negro invadiu o continente luz estelar antes do previsto. Sim, Suna não escondeu. Eles começaram a invasão há mais de uma década, e nos enfrentamos várias vezes desde então. Suna até destruiu 2 torres de magos do Trono Negro. Disse M com orgulho. O olhar de Misha para Suna carregava um novo traço de espanto. Você tem sua própria torre de magos. Só uma pequena, disse Suna calmamente. Isso é impressionante. Misha sabia muito bem como era difícil construir uma torre de mago, especialmente no continente luz estelar, no deserto elemental. O jovem mago à sua frente era mais extraordinário do que ela imaginara. A perspicácia e a experiência de Misha estavam muito além das de magos comuns. Ela pensou por um momento e seus olhos brilharam.
Talvez eu possa ajudá-la. Ela falou suavemente. Esqueci de mencionar que venho do Códice da Sabedoria. Capítulo 255. Organizações afiliadas e autonomia. O Códice da Sabedoria. O coração de Sun An se agitou como uma mistura de surpresa e deleite. Ele vinha pensando em como entrar em contato com outras facções de magos, e ali estava uma oportunidade se apresentando. No multiverso, havia apenas algumas grandes facções de magos que poderiam rivalizar com o Trono Negro e também eram seus inimigos. Entre elas, estavam a Aliança Azure, o Códice da Sabedoria e a Espiral Celestial. Entre elas, o Códice da Sabedoria era renomado por sua expertise em manipulação de marionetes, criação de itens mágicos, preparação de poções e modificação biológica. Era a facção mais conhecida por sua proficiência nessas áreas auxiliares. Sun An sempre se sentiu inclinado a colaborar com o Códice da Sabedoria. Para maximizar o potencial do cubo de síntese, era essencial se aprofundar nessas 4 áreas. Portanto, a melhor escolha era fazer parceria com o Códice da Sabedoria, negociando por mais conhecimento e legados. Isso também beneficiaria o rápido desenvolvimento da Aliança Estelar. A Aliança Estelar era sua base. Quanto mais forte se tornasse, melhor serviria aos seus empreendimentos futuros. Após refletir por um momento, Sun An disse: "Este não é o lugar para bate-papo. Se não se importa, venha à minha casa como convidado e deixe-me estender minha hospitalidade." "Sim, mestre, o Bosque dos Dragões de Sun An é realmente bonito, miau." Amy afagou suas patas carnudas. Maisie afagou gentilmente a cabeça de Amy e disse a Sun An: "Então não serei tão formal." O grupo então retornou ao Bosque dos Dragões. Quando avistaram a floresta exuberante e verdejante no Bosque dos Dragões, Maisie sentiu levemente, mas não demonstrou grande surpresa. Ecojardins não eram incomuns no Códice da Sabedoria. Esses espaços dimensionais eram diferentes dos semiplanos, que apenas magos espirituais verdadeiros podiam criar. Espaços dimensionais, por outro lado, podiam ser tentados por magos de terceiro nível. Ela própria possuía mais de um ecojardim. Só quando entraram na Zona 2 e viram cerca de uma dúzia de dragões explosivos de chamas, a expressão de Maisie finalmente demonstrou um toque de surpresa. Não apenas dragões, mas dragões de verdade. Aquele nível de jardim ecológico era realmente raro. Ao passarem pela Academia Luz Estelar, os olhos de Maisie avistaram aprendizes movimentando-se como um formigueiro, e um lampejo de interesse cruzou o seu rosto. Uma academia de magos, uma torre de magos e Sun An, uma maga cristalizada de segundo nível, capaz de repelir a invasão do Trono Negro. Isso indicava claramente que a Aliança Estelar possuía um número significativo de magos de pleno direito, atendendo aos padrões de uma facção de magos qualificada. Pensando nisso, Maisie olhou para Sun An. Sua estima por ele aumentando ainda mais. Na verdade, essa era a estratégia deliberada de Sun An. Para colaborar com um gigante como o Códice da Sabedoria, ele precisava demonstrar seu valor. Só assim poderia garantir mais benefícios na parceria. Caso contrário, eles poderiam ter sido teletransportados diretamente para a Torre dos Magos ao entrarem no Bosque dos Dragões, sem a necessidade dessa jornada. Logo, o grupo entrou na Torre dos Magos da Luz Estelar. No salão de recepção, Lizzie já esperava. "Esta é minha representante, Lizzie Russell", Sun An apresentou, e então apresentou Maisie a Lizzie. Maisie olhou para Lizzie com certa surpresa, aparentemente sem esperar que a representante do líder da Aliança Estelar fosse uma aparição. "Prazer em conhecê-la, Lady Maisie." Lizzie curvou-se levemente. No caminho, Sun An já havia informado de tudo. Lizzie sabia que a pessoa à sua frente era um mago espiritual verdadeiro, e respeito era devido a uma figura tão poderosa. Após as gentilezas, os 3 se sentaram. Sabendo que estavam prestes a discutir assuntos sérios, Amy obedientemente deitou-se ao lado de Maisie, sem interromper. Sun An foi direto ao ponto. "Lady Maisie, o que exatamente você quis dizer com se oferecer para ajudar?" Maisie retrucou. "O quanto você sabe sobre o Códice da Sabedoria?"
Eu sei um pouco, Sunan sorriu. O Códice da Sabedoria se destaca na manufatura, e suas marionetes, poções e itens mágicos são bem conhecidos em todo o mundo bruxo. Sua sede fica no aglomerado do plano da árvore sagrada, e seu órgão máximo é a Sociedade da Sabedoria, que inclui grandes eruditos e altos eruditos, formando as camadas superior e intermediária. Os magos de nível inferior são chamados coletivamente de eruditos. O olhar de Sunan percorreu o emblema no peito de Maisie, que representava um livro prateado aberto com uma chave prateada flutuando sobre as páginas. Se não me engano, você deve ser uma grande erudita do Códice da Sabedoria. Maisie ficou genuinamente surpreso. Ele não só conhecia a estrutura organizacional do Códice da Sabedoria, como também conseguia identificar seus status de grande erudita apenas pelo emblema. Isso estava longe de ser um conhecimento pequeno, era uma compreensão profunda. Lizzie, que estava por perto, também ficou surpresa. Nunca pensei que, além do trono obsidiano, Sunan fosse tão versado no Códice da Sabedoria. O continente Luz Estelar está isolado há 2000 anos. De onde ele tirou toda essa informação? Maisha se recuperou rapidamente da surpresa, com os olhos brilhando, e disse: já que você sabe tanto sobre o Códice da Sabedoria, também deveria saber qual é o meu conselho. Com a conversa chegando a esse ponto, Sunan parou de sondar e disse diretamente: a Aliança Estelar se tornará uma organização afiliada ao Códice da Sabedoria, recebendo sua proteção e direitos de comércio interno. Em troca, a Aliança Estelar fornecerá anualmente uma certa quantidade de recursos ao Códice da Sabedoria. De fato, o plano inicial de Sunan era liderar a Aliança Estelar diretamente para uma grande facção de magos, abandonando completamente a autonomia em troca de uma chance de sobrevivência. Mas, à medida que a Aliança Estelar se fortalecia, sua ambição também crescia, não se contentando mais em ser apenas parte de uma grande facção de magos. Mesmo que pudesse se tornar um membro de alto escalão de uma grande facção de magos, não seria tão benéfico quanto controlar diretamente uma facção de magos. A razão pela qual sua força aumentou tão rapidamente ao longo dos anos é porque ele tem usado todo o poder da Aliança Estelar para se fortalecer. A menos que fosse absolutamente necessário, Sunan não abriria mão da autonomia da Aliança Estelar. Assim, após construir a Torre dos Magos e avançar para o nível de mago de segundo nível, ele decidiu tornar a Aliança Estelar uma organização afiliada a uma grande facção de magos. Dessa forma, a Aliança Estelar manteria sua autonomia, ao mesmo tempo em que receberia a proteção de uma grande facção de magos, possibilitando a resistência ao trono obsidiano. No futuro, se quisessem se tornar independentes, não seriam restringidos. Maisha olhou profundamente para Sunan. No multiverso, apenas o Códice da Sabedoria possui uma organização afiliada. Isso porque o Códice da Sabedoria pode produzir uma grande quantidade de recursos, usados para comércio com organizações afiliadas. Com essa vantagem, o Códice da Sabedoria atraiu um grande número de facções de magos de médio e pequeno porte como organizações afiliadas, vinculando-as firmemente à sua nave. É precisamente por isso que, embora o número de magos e a força geral do Códice da Sabedoria não sejam tão fortes quanto os de outras grandes facções de magos, ele ainda pode ser comparado a elas. Sunan pôde pensar nesse plano imediatamente, claramente não por impulso. Talvez mesmo sem sua aparição, Sunan ainda encontrasse uma maneira de se conectar com o Códice da Sabedoria. Posso propor ao Códice da Sabedoria incorporar a Aliança Estelar como uma organização afiliada, mas não posso garantir sua aprovação. A Aliança Estelar pode aumentar a quantidade de recursos que fornece. Não se trata de recursos. Maisha balançou a cabeça. Os recursos que o Códice da Sabedoria coleta de organizações afiliadas não são, na verdade, tantos. Valorizamos a força das organizações afiliadas. A expressão de Sunan mudou, entendendo seu ponto. De fato, os recursos fornecidos pelas organizações afiliadas somados são inferiores à produção de 2 ou 3 planos secundários.
O Códice da Sabedoria absorve organizações afiliadas, claramente buscando um grupo de líderes de torcida para enfrentar outras grandes facções de magos. As palavras seguintes de Mayaisha confirmaram seu palpite. Nem todas as facções de magos têm as qualificações para se tornarem organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria. Valorizamos a força e o potencial. Ou a força deve ser poderosa o suficiente, pelo menos uma facção de magos de segundo nível, ou eles devem ter potencial suficiente. Outras facções de magos, não importa quantos recursos forneçam, não as absorveremos como organizações afiliadas. O coração de Sun An se agitou, perguntando calmamente: como a Aliança Estelar pode provar seu potencial? A Aliança Estelar atual claramente está muito aquém dos padrões de uma facção de magos de segundo nível, então eles só podem tentar atender ao segundo critério. Mayaisha disse: o selo no continente Luz Estelar está prestes a ser removido, e a retaliação do trono obsidiano virá em breve. Se a Aliança Estelar puder demonstrar força suficiente nesta guerra, minha persuasão ao Códice da Sabedoria será mais provável. Lise, que permanecera em silêncio o tempo todo, não conseguiu mais se conter. Isso é pedir demais. Se tivéssemos força para resistir ao trono obsidiano, não precisaríamos nos tornar uma organização afiliada ao Códice da Sabedoria. Mayaisha, ao ouvir isso, não se irritou, mas calmamente disse: o trono obsidiano está atualmente invadindo o aglomerado do plano crescente, com o objetivo de protegê-lo com um segundo aglomerado de planos. Para isso, investiu a maior parte de sua força, então a energia que pode dedicar ao continente Luz Estelar não é muita. Após o selo ser removido, a intensidade do ataque do trono obsidiano pode ser mais problemática do que antes, mas não deve ser o suficiente para tornar a Aliança Estelar incapaz de resistir. Aqui está o capítulo reescrito com caracteres não ingleses substituídos por seus equivalentes ou transliterações em inglês. Se a força ofensiva realmente exceder a capacidade da Aliança Estelar de lidar com ela, posso ajudá-la na batalha como forma de retribuir seu cuidado com Ame. Lise silenciou-se imediatamente. A consideração de Mayaisha foi completa e seu significado, claro. Se a ofensiva do Trono Negro se tornar muito intensa, ela pode intervir para ajudar. Com um mago espiritual verdadeiro se juntando à batalha, repelir o Trono Negro não deve ser um problema. No entanto, assim que ela ajudar, a dívida de gratidão por cuidar de Ame será quitada. Ela não continuaria a ajudar com a questão da organização afiliada. E se o Trono Negro atacasse novamente, ela não interviria. Após um momento de reflexão, Sun An sorriu e disse: é muito justo. Aceito a proposta de Lady Mayaisha. Era realmente justo, e não havia do que reclamar. Mayaisha não era sua ninguém, e já era demais para ela oferecer tal ajuda. A dívida de gratidão por cuidar de Ame poderia ser trocada pela promessa de um mago espiritual verdadeiro, o que era um ótimo negócio. Pedir mais seria ganância demais. Se o pior cenário realmente acontecesse, eles sempre poderiam abrir mão da autonomia da Aliança Estelar e se juntar ao Códice da Sabedoria ou a outra grande organização bruxa. Eles não ficariam sem saída. Ao ver Sun An aceitar, os olhos de Mayaisha brilharam com um toque de aprovação. Ela admirava pessoas que conheciam seus limites e conseguiam reconhecer a realidade. Em agradecimento a Sun An e com o desejo de investir, Mayaisha acrescentou: embora eu não possa lhe dar muita ajuda, ainda posso lhe fazer um pequeno favor. Antes da ofensiva do Trono Negro chegar, posso lhe conceder acesso parcial aos direitos de comércio interno do Códice da Sabedoria, permitindo que você compre recursos a preços internos. No entanto, a quantidade não deve ser muito grande. Os olhos de Sun An brilharam. Esta era a ajuda mais prática que ele poderia obter no momento. Eu quero orbes espirituais. Disse Sun An, sério. Embora precisasse de muitos recursos, a maioria não podia ser convertida rapidamente em força. Apenas orbes espirituais eram diferentes. Com orbes espirituais suficientes, ele poderia preencher rapidamente sua matriz de cristal inata e avançar para um mago de nível 3.
Isso também seria um impulso significativo para a força geral da Aliança Estelar. Maisha não se surpreendeu com a escolha de Sunan e disse calmamente: mesmo a preços internos, orbes espirituais não são baratos. Quanto? 10 cristais mágicos. Os olhos de Lizzie se contraíram levemente. Não pedras mágicas, mas sim os cristais mágicos mais preciosos, que eram necessários para a troca. Fazia sentido. Orbes espirituais eram incrivelmente valiosos, e quase todos os magos de nível 13 e abaixo os cobiçavam. O limite para a troca seria naturalmente alto. No entanto, os olhos de Sunan brilharam com um leve sorriso. Se fossem outros recursos, ele poderia não ter muito, mas cristais mágicos eram diferentes. Na época em que ele usava pedras mágicas para sintetizar essência de pedra mágica, ele também sintetizava cristais mágicos. Contanto que tivesse pedras mágicas de grau inferior em quantidade suficiente, ele poderia sintetizar quantos cristais mágicos precisasse. Quantos podemos trocar, no máximo? Perguntou Sunan. Maisha ficou um pouco surpresa. Isso soava um pouco como alguém com bolsos fundos. Será que Sunan teria muitos cristais mágicos? No entanto, cristais mágicos eram subprodutos das minas de pedras mágicas, e uma única mina geralmente continha apenas uma pequena quantidade, menos de 1% da produção de pedras mágicas. Dada a situação no continente Luz Estelar, não deveria haver mais minas de pedras mágicas. Apesar de suas dúvidas, Maisha não perguntou mais nada e disse: até 50, posso aprovar a troca. Então 50. Sunan ficou radiante. Como era de se esperar, um verdadeiro mago espiritual era generoso. Em uma troca normal, mesmo que a Aliança Estelar se tornasse uma organização subordinada ao Códice da Sabedoria, eles provavelmente não conseguiriam negociar tantos orbes espirituais de uma só vez. Este item era muito procurado e muitos magos o queriam, muitas vezes tornando-o um mercado de vendedores. Com esses 50 orbes espirituais, ele poderia reduzir significativamente o tempo necessário para preencher sua matriz de cristal inata. Após chegarem a um acordo, ambas as partes ficaram satisfeitas. Sunan providenciou um quarto para Maisha ficar. Depois de ficarem separados por um longo tempo, o mestre e o animal de estimação tinham muito o que conversar. Assim que Maisha saiu com Amy, Lizzie franziu a testa e perguntou: